pensar um pouco. Esse texto encontra-se em Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículo de número 11. Jeremias 29, no capítulo 11, ele é um texto muito interessante. Ele é um texto onde revela a bondade de Deus. É um texto onde o profeta, ele tirou do coração de Deus uma palavra, uma mensagem para o povo. E Jeremias disse o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Querido Senhor, obrigado pelo momento que o Senhor está nos proporcionando, obrigado pela alegria que o Senhor coloca em nosso coração, porque sabemos que tudo vem do Senhor e nós somos de gratos por isso. Obrigado pela existência da Tua palavra, Senhor. Se não fosse ela, certamente nós não estaríamos aqui neste momento. Mas a ação do Teu Espírito na nossa vida nos fez reconhecer a Tua soberania, reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. E é por isso, Senhor, que nós te rendemos graças. Graças por nossa existência e pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ministra, Senhor, os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu vi aquele desenho e achei super interessante, né? É bem verdade que ali não é uma fotografia, mas eu lembrei de vocês. A alegria, a peculiaridade de vocês, a individualidade de vocês e a naturalidade de vocês. E quando eu li esse texto, eu pude trazer à minha memória algumas frases que vocês falaram e que têm falado nesta caminhada. Várias vezes, chegando para o culto, olhando para o Cleiton, e Cleiton estava num aspecto bem cansativo, né? Cansado. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, pastor. E você nada ali? É, pastor, estou muito cansado. Esse cansaço, ele faz parte desse processo. Aproveite o cansaço, porque vocês nunca vão cansar dessa forma. Então aproveitem esse cansaço, porque Deus diz que Ele tem pensamento de paz para vocês, pensamento de bênção para vocês. Ver o cuidado de Deus e a maneira como Ele pensa naquilo que é melhor para os seus filhos traz ao coração do servo e da serva uma tranquilidade, uma certeza de que se pode descansar totalmente e completamente nas mãos e nos braços de Deus, e que pode confiar no seu poder e no seu amor. Quando vocês olham para trás, eu não tenho dúvida em afirmar que vocês compartilharam isso comigo, vocês veem o milagre de Deus. Onde não tinha nada, surgiu. Quando as coisas pareciam que estavam distantes, estavam mais perto do que vocês pensavam. Este é o Deus do milagre, é o Deus da surpresa, é o Deus do amor. Este é o Deus que está no nosso coração, é o Deus que tem um plano de paz. Certamente esse tempo que vocês estão vivendo está proporcionando para vocês um conhecimento, companheirismo, e construindo algo que é muito, mas muito importante em um relacionamento, que é a cumplicidade. E esse tempo serve justamente para isso. E esse tempo vivido até o presente momento, ele é suficiente para vocês perceberem o pensamento de paz que Deus tem para vocês dois neste relacionamento. Amém. É o que a palavra de Deus nos diz. Esse tempo, particularmente, eu considero um verdadeiro ritual de passagem. É um tempo de preparo para mudanças
significativas que acontecerão na vida de vocês. E essas mudanças vão dar continuidade, porque vocês já foram transformados um pelo outro. É nesse tempo que o lar de vocês vai sendo configurado. Vocês vão absorvendo a cultura familiar um do outro. Vocês vão vendo a perspectiva do outro, os sonhos do outro, os ideais do outro, os valores, a ética um do outro. E nesta caminhada, o lar de vocês está sendo configurado. É nesta caminhada, e que não é fácil, pois é o conhecimento, e quando nós nos expomos a conhecer e nos deixar ser conhecido, os obstáculos existem. Às vezes a gente olha, certamente já aconteceu na vida de vocês, poxa, Cleito tem isso, eu não sabia, Nathalie tem isso, eu não sabia. Esse tempo serve para provar o amor. Esse tempo é um tempo onde vocês, com esse conhecimento mútuo, vão decidir ou não continuar caminhando. E vocês decidiram continuar caminhando, mesmo diante dos obstáculos que vocês enfrentaram, que estão enfrentando e certamente vão enfrentar. Vocês não são os primeiros e nem serão os últimos a passar por esta experiência ou esse ritual de passagem, pois esse ritual de passagem já existe há milhares de anos. E eu considero esse ritual de passagem, que é o período namoro, noivado, que existem subdivisões. E na minha opinião existem duas principais subdivisões, que são a separação e a agregação. A separação do ninho, do berço, da família. Paulatinamente vocês vão deixando. É que Gênesis fala, e também Jesus falou nos evangelhos, por isso deixará o homem pai, mãe, e se unirá à sua esposa, permita-me um parêntese, que também deixou pai e mãe, e vai se unir ao seu cônjuge. E os dois, diz a palavra de Deus, serão uma só carne. Então, paulatinamente vocês estão deixando a cultura familiar, estão deixando a dependência emocional dos pais, deixando a dependência financeira dos pais, vocês andam com seus próprios pés. E nesta saída do lar dos pais, vocês estão agora agregando valores à nova vida. Vocês estão tirando do lar dos seus pais a cultura, e vocês agora vão formar a própria cultura familiar. São duas culturas que agora vão se unir. Algumas coisas vocês não vão levar. Algumas coisas podem trincar o relacionamento de vocês. Algumas coisas serão indigestas no relacionamento de vocês. Conta-se que um casal recém-casado estava em plena lua de mel. E a mulher então decidiu fazer um café para o esposo. Ele estava perto da amada. Ela pegou então a água, ferveu a água e colocou um pó de café dentro da água. Aí ele gritou: para. Não é assim que faz café. Ela tomou um susto. Como não é assim que faz café? A minha mãe me ensinou desse jeito. Aí ele disse: não, mas a minha mãe não fazia assim. A minha mãe, disse ele, fazia da seguinte forma: fervia a água, pegava o pó do café e colocava dentro do, como é que chama aquele coador? Obrigado, do coador. E depois põe a água fervendo dentro do coador e saia. Eles começaram a brigar. Culturas diferentes, cultura familiar. Ele aprendeu de uma forma e ela de outra. E eles brigaram.
brigaram por causa desta cultura. Agora pergunta-se, no final, não ia sair café? Não brigue por coisas desnecessárias. Amém. Quem que manda na cozinha? Então fica calado. É um limite que existe no relacionamento. É o limite. Cada um dos cônjuges tem um limite. E deve-se respeitar esse limite. Então são essas culturas que vão agora formando uma só. Vocês estão formando a própria cultura de vocês. Então tem muitos outros aspectos na cultura familiar que, se não forem resolvidas antes, vai gerar algumas indigestões na caminhada matrimonial. Mas vocês têm tempo, né? Até no dia 29 de junho, né? Para aprender outras culturas aí que talvez esteja causando alguma indigestão. Vocês estão agora agregando ao novo lado de vocês algumas culturas, alguns valores, conhecendo a fé do outro, conhecendo os princípios do outro, conhecendo os valores que o outro tem. Vocês nunca devem perder um ao outro nesse processo, nessa caminhada. Casamento não é do jeito que a gente pensa ou a gente quer. Não é do jeito que o outro pensa que o outro quer. Existe um terceiro jeito de se fazer casamento. É unir o que você pensa e que o cônjuge pensa. Sentar, pôr diante do outro aquilo que é intragável, aquilo que é insuportável, e compartilha. Porque muitas vezes a gente pode criar uma situação indigesta simplesmente por fazer o café diferente, simplesmente por utilizar o creme dental diferente, né? Quantas pessoas aí, né, talvez quem é casado conhece muito bem a história. Você pega o creme dental e utiliza primeiro de baixo para cima, né? Você é bem sistemático. Mas o outro não, utiliza de cima para baixo e vai, aí o creme fica todo amassado, né? Aí geralmente se cria um atrito, uma indigestão por causa disso. Mas é uma coisa que a gente ri, mas muitas vezes cria problemas sérios no relacionamento. São culturas que agora estão se agregando, e se não tiver a sabedoria para agregar esta cultura, cria-se certamente uma grande indigestão. Amizade, amor, cumplicidade de vocês deve estar sempre sendo fortalecidas no conhecimento, na transparência, no despir-se. É o que Gênesis fala. A Bíblia narra a história do primeiro casal, dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Particularmente, eu não acredito que esta nudez seja simples e tão somente a nudez física, mas é a nudez de alma, é a nudez de espírito. É se desnudar totalmente ao outro, é se fazer conhecido do outro, é permitir que o outro conheça a alma, os desejos mais profundos, os pensamentos mais secretos. Sim, é a cumplicidade, passa por aí. Então, quando a Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, eu também acredito que essa nudez, a nudez de alma, é a transparência, é ser claro com o outro, não ter duas conversas, sim, sim e não, não. E a palavra do Senhor nos orienta concernente a isso. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então, nesta caminhada de vocês, caminhada essa que já está com a contagem regressiva, e certamente no dia 29 todos nós estaremos presentes para testemunhar da grande bênção de Deus, da fidelidade de Deus na vida de Natalina, na vida de Cleiton. Amém. E nós nos alegramos por causa disso. Algumas pessoas dizem que existem segredos no casamento bem sucedido, os passos, as chaves. Existem livros que falam sobre isso.
mas é necessário que haja essa cumplicidade, essa transparência, essa sinceridade. Diálogo. Se é que existe um segredo, o segredo está nessa palavra. É abrir o coração, é dialogar. Eu vi uma pesquisa, alguns psicólogos, terapeutas familiares, eles fizeram uma pesquisa e eles compuseram os 10 mandamentos para o casal. Eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar um presente para vocês. Que bom. Os 10 mandamentos do casal. Primeiro, nunca irritar-se ao mesmo tempo. Quanto mais a situação é complicada, mais é necessária a presença da calma. Portanto, a todo custo evite a discussão. Caso contrário, um dos dois deverá acionar o mecanismo que assegura a calma diante da situação conflitante. Segundo mandamento, nunca gritar um com o outro, a não ser se a casa estiver pegando fogo. Quem tem bons argumentos não precisa gritar. Quanto mais alguém grita, menos é ouvido. Terceiro mandamento: se alguém deve ganhar na discussão, que seja o outro. Perder uma discussão pode ser um ato de inteligência e de amor. Dialogar não é discutir. Mas, se por descuido o diálogo se tornar em discussão, deixe o outro vencer, pois assim, mais rapidamente ela terminará. Não provoque uma briga, pois uma pequena nuvem esconde o sol. Uma pequena discussão esconde o sol da alegria no lar. Quarto mandamento: se for inevitável chamar a atenção, fazê-lo com amor. Antes de apontar um defeito, apresente duas qualidades. Isso funciona como um anestésico para que se possa fazer o curativo sem dor. Peça a Deus que prepare o coração do cônjuge para receber bem o que você precisa dizer. Deus é o primeiro interessado na harmonia do casal. Quinto mandamento: nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. O cônjuge é sempre maior que os erros que comete. Nos momentos de tensão, aquele que estiver mais calmo, que for mais controlado, deve ficar quieto, deixando o outro falar até que se acalme. Não revidar em palavras, senão a discussão aumenta, criando ressentimentos e dolorosas feridas. Sexto mandamento: a displicência com o cônjuge não é tolerável. Na vida a dois, tudo pode e deve ser importante, pois a felicidade nasce das pequenas coisas. A falta de atenção para com o cônjuge demonstra desprezo. Seja atento ao que ele diz, aos seus problemas e aspirações. Sétimo mandamento: nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, disse Paulo aos Efésios. Os problemas da vida conjugal são normais e exigem atenção e coragem para enfrentá-los, até serem solucionados com delicadeza e principalmente com amor. Busque a solução com paz e perseverança. Oitavo mandamento: pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinhosa. Muitos têm reservas enormes de ternura, mas não expressam em voz alta. Não basta amar o outro, é preciso dizer também com palavras como, por exemplo, eu te amo, você é muito importante para mim. Diga isto com sinceridade toda vez que experimentar o auxílio edificante do cônjuge. Nono mandamento: cometendo um erro, saber admiti-lo e pedir desculpas. Admitir um erro é uma atitude de honestidade consigo mesmo e com o outro. Quando erramos, não há duas alternativas honestas, há apenas uma: é reconhecer, pedir perdão e procurar remediar o que fizemos de errado com o propósito de não repetir. E concluindo o 10º mandamento: quando um não quer,
Não ponha lenha na fogueira. Isto é, não alimente a discussão. Muitas vezes é pelo silêncio de um que a calma retorna ao coração do outro. Um dos dois precisa tomar a iniciativa de quebrar o ciclo pernicioso que leva à briga. Esta atitude é um gesto de grandeza, maturidade e amor. Que Deus abençoe vocês. Creio no Batalhão e sabe que vocês são uma bênção na nossa vida. Glória a Deus. Vamos orar? Eu gostaria de convidá-los aqui à frente.